portas você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando, portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim, e é assim que sempre foi. Deus prepara primeiro para honrar depois. Pessoas boas e as pessoas que não sejam tão boas assim. Qual a orientação de Jesus no que se refere a isso na nossa vida? Como nós vamos identificar este proceder em relação às pessoas com as quais convivemos? E Jesus, tendo saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então um joio? E ele lhes disse: Um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que ao arrancar o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Jesus falava através de parábolas, e outra que ele nos propôs foi a seguinte: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto dormiam, vejam só, enquanto dormiam, não é mesmo? Estavam desatentos, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O que seria o joio? Seria uma planta silvestre que se parece muito com o trigo, mas que pode ser diferenciada desde quando ambos dão seu fruto. A sua semente é venenosa. Então, veja que nós temos aquele que semeia trigo e aquele que semeia joio. A diferença está onde? No fruto, em que um é benéfico, é o trigo, e o outro nos dá, então, um fruto venenoso. E veja o que Jesus nos orienta, assemelhando, trazendo essa discussão no que se refere à conduta humana. Então, o inimigo dele veio e semeou em meio ao trigo esta semente que dá um fruto venenoso. Quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste semente boa? Foi boa semente que colocaste no campo, no teu campo? De onde vem, Senhor, pois o joio, esta planta silvestre, que é muito parecido com o trigo, mas dá fruto venenoso, de onde veio, Senhor? Lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos
e arranquemos o joio? Eles perguntam ao patrão. Então ele diz: não, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Veja que, se os servos tentassem arrancar o joio naquela época, juntamente com o trigo, poderiam também tirar o trigo, que é semente boa, que é aquilo que é bom. Deixai crescer juntos, deixa o joio, esta planta silvestre semelhante ao trigo, crescer ao lado do trigo, até a colheita. Quando chegar o tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, monte feixes para ser queimado, o trigo, então, recolhei-o no meu celeiro. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então veja que essa passagem da Bíblia fala exatamente sobre a questão do joio e do trigo. Quantas vezes nós semeamos sementes boas na nossa vida, em relação às pessoas, queremos muitas vezes ter o entendimento, o conhecimento em relação às pessoas, a um grupo familiar, a um grupo de amigos, quem é bom e quem não é exatamente tão bom assim. Nós precisamos deixar que a colheita venha, que os frutos apareçam para ver, então, qual fruto é proveitoso e qual é venenoso, para que nós possamos descartar, e isso leva tempo. Então, veja que para o tempo de Deus, a orientação de Jesus é essa, falando através de parábolas aos seus seguidores, em que ele diz: enquanto o homem vai lá, planta sementes boas no solo fértil para ter trigo, ter realmente algo bom na colheita, o inimigo vem e semeia entre aquilo que é bom sementes do joio, uma planta silvestre que se parece muito com o trigo, mas o fruto é venenoso, querendo então condenar toda aquela plantação de coisas boas através do fruto venenoso. A orientação que nós temos através das Escrituras, que serve muito para as nossas vidas, é deixar que o mal se apresente, para que não seja confundido com o bem, para que o bem não seja atingido, porque muitas vezes nas nossas vidas, se nós formos precipitados, o que vai ocorrer? O bem está se levantando, o mal surge, muitas vezes em condições semelhantes, porque nós ainda não conseguimos distinguir e ver os frutos das intenções, das atitudes, de tudo que está se instalando nas nossas vidas ou que passam a fazer parte do nosso dia a dia, mas que ainda é muito prematuro para percebermos. A orientação da palavra nos diz: deixe crescer o joio, essa planta silvestre de aparência semelhante ao trigo, que é benéfico, mas que produz mau fruto, fruto venenoso, para que na época da colheita
nós possamos distinguir aquilo que é mal daquilo que é bom. Então, a orientação é que seriam montados feixes de joio para serem queimados, destruídos, retirados daquele ambiente de coisas boas, prósperas, de frutos bons, e o trigo, então, fosse levado ao celeiro do patrão. Então, veja, meus irmãos, que essa parábola do joio e do trigo, que Jesus falava através de parábolas, por uma questão de sabedoria ao povo da sua época, utilizando-se de relatos, exemplos, comparações empregadas para que nós tivéssemos ensinamentos, orientações, como que nós devemos agir nas nossas vidas. Muitas vezes nós nos vemos, não é mesmo, em circunstâncias que muitas vezes não damos causas, mas passamos a fazer parte de algo, somos envoltos em situações em que há duas formas de proceder de irmãos semelhantes no nosso meio. Então, nós observamos que são muito semelhantes. De repente, nós fazendo essa distinção, afasta o joio, enquanto não é época de colheita dos frutos do que esse ser humano é capaz de se apresentar, nós corremos o risco de desperdiçar frutos benéficos, coisas boas, de pessoas boas, daquilo que nós plantamos nas nossas vidas e que não devemos, jamais devemos desperdiçar, como o exemplo do trigo, em que o patrão diz: deixa que cresça, deixa que floresça, parece semelhante, mas nada fica escondido para sempre. Não há o que fique encoberto, não há o que fique encoberto diante dos olhos de Deus e do bom coração de um cristão. Nós sim seremos, haverá o tempo em que os frutos destes irmãos, os resultados das suas ações, serão de conhecimento de todos, inclusive de nós mesmos. Não devemos andar ansiosos, preocupados com o porvir, mas entregarmos as nossas vidas nas mãos de Deus e aguardarmos, assim como aquele que plantou boas sementes do trigo, aguardando uma boa colheita daquilo que plantou, porque jamais se colhe algo diferente nas nossas vidas do que aquilo que se planta, lei do retorno, alguns chamam, né? É muito difícil que pessoas que plantem algo bom venham a colher algo de ruim nas suas vidas. Se o patrão daquela localidade colocou sementes naquele solo fértil de trigo, algo bom para a subsistência de todos, impossível que de boas sementes nascesse então uma planta selvagem de fruto perigoso, venenoso. É impossível que isso se suceda. Mas isso acontece muito nas nossas vidas. Muitas vezes nós plantamos sementes boas em terra fértil, mas o inimigo se instaura no meio de tudo isso. O mal se levanta em meio a pessoas de bom coração, a circunstâncias que são relacionadas a tudo que é bom, ao que é justo, reto, e nós devemos fazer o quê? Qual o entendimento do nosso Senhor Jesus Cristo quando fala ao povo judeu acerca deste exemplo nas nossas vidas através dessa parábola? Deixa que cresça, para que nós possamos ver o fruto que vem dessa conduta, desse proceder. É aquele velho exemplo, dê corda para o irmãozinho, que você verá que a partir do momento que ele se sinta seguro, como se estivesse dominando uma situação, ele irá se revelar, ele não terá medo, não, a máscara irá cair,
e então nós podemos saber realmente quem é aquela pessoa, quem é aquele ser humano, como ele se apresentou, tentou se adentrar em um ambiente, tentou se mascarar como sendo uma pessoa boa em meio a pessoas boas. Isso acontece na família, nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos. Sempre nós estamos expostos àquilo que é bom e àquilo que é ruim. Veja que o sol nasce sobre todos, aquelas pessoas que acordam com o intuito de boas coisas e aqueles irmãozinhos que acordam com o intuito perverso em relação ao mundo, às coisas e às pessoas. E Deus permite que o sol esteja sobre todos. Todos têm, sim, uma nova chance, uma oportunidade de recomeçar a cada dia. E veja que a mensagem de Jesus é tão fantástica, ele vem realmente para falar aos nossos corações a respeito de tantas coisas muito bacanas que nós precisamos. Quem tenha olhos que veja, quem tenha ouvidos que ouça, e possa, a partir do entendimento desta semente que é plantada nos nossos corações, que possamos ser, sim, um solo fértil, que além de compreendermos o que está sendo dito, porque a parábola se apresenta de forma muito simples, né? Mas que nós possamos compreender o que está sendo dito, mas a profundidade do que está sendo dito e como aplicar o evangelho nas nossas vidas para nos mantermos em segurança, sem mudarmos a nossa essência, sem mudarmos o nosso discurso, o nosso proceder, a nossa conduta diante de todas as pessoas e das circunstâncias. Veja, em tudo que nós vamos nos propor a fazer, há sempre essa possibilidade. Assim como este irmão relatado na parábola preparou aquele solo fértil, a intenção dele era plantar sementes de bons frutos, esperava que florescesse bons frutos. Essa foi a intenção desse irmão. Mas um vizinho malfeitor, aqui diz um inimigo, com o intuito de prejudicar aquele irmãozinho, fez o quê? Foi lá e distribuiu sementes de uma planta silvestre de frutos venenosos. Mas qual é a intenção desse irmãozinho naquela circunstância que Jesus nos apresenta? O que vocês acham? Qual seria a intenção desse irmãozinho naquela situação que Jesus nos apresenta aqui? Exatamente o que nós passamos todos os dias, a cada instante, cada momento, cada circunstância, a cada novo conhecer de pessoas, estamos expostos, sim, a esta possibilidade. Ou nós nos isolamos, e não há como ser um cristão de verdade se isolando das mazelas do mundo, mas precisamos aprender com elas, não é mesmo? Então, nós estamos expostos, sempre de bom coração, sempre acolhedores, sempre acreditando no ser humano. Essa é a intenção. Nós não podemos nos dirigirmos a circunstâncias, a projetos, no trabalho, na nossa vida como um todo, nos nossos relacionamentos, pensando mal em relação a tudo isso. Não, nós temos que sempre estar dispostos a acreditar no ser humano. E eu confio que sempre haverá no mundo alguém digno da sua confiança. Existe sim, porque Deus está em todos nós, na essência de nós, seres humanos, e eu creio que o bem sempre se sobressai aquilo que é mal. Mas, como seres humanos que somos, sujeitos às vicissitudes da vida, sempre estamos expostos, principalmente aqueles de bom coração, serão os mais machucados, serão os irmãozinhos que vão sofrer mais, que terão mais decepções, isso é completamente normal,
porque o grau da tua decepção está correlacionado ao grau de expectativa que você, então, dispensa em relação a pessoas e as circunstâncias. Então, você acredita no ser humano, e você investe no ser humano ou em algum projeto, e você acredita no que a pessoa diz e naquilo que a pessoa está te passando. Então, você sonha e ajuda a sonhar e faz parte, compartilha tudo isso com estes irmãos e de repente você descobre que esse irmãozinho é a planta selvagem que entra numa situação, numa circunstância na sua vida, no seu trabalho, nos seus projetos missionários, nos seus relacionamentos, com o intuito de lhe apresentar, lhe alcançar um fruto venenoso, meu irmão. Mas como que nós vamos descobrir a intenção do coração destas pessoas no que se refere às nossas próprias vidas ou no que esteja relacionado a tudo que estamos envolvidos como um todo no mundo? Analisando, nós não podemos condenar, não podemos julgar o próximo, muito menos nos isolarmos. Proteger-se não é isolar-se, proteger-se é saber caminhar de forma orientada em meio de toda e qualquer circunstância. Sabermos como agir. E Jesus nos orienta em relação a esta questão pontual. Se em um ambiente você esteja convivendo com várias pessoas em que todas parecem estar de boa intenção, tenha calma, meu irmão, tenha calma, minha irmã. Em breve, todas as intenções de todas as pessoas irão florir e você irá então poder distinguir os frutos de tudo que é construído, seja do lado positivo ou do lado negativo. Então, meus irmãos, é muito importante que nós possamos compreender o que Jesus vem nos apresentar. Nós estamos em missão, em tempo de preparação, de levar o evangelho, mesmo que Deus tenha nos precavido e que devemos nos revestirmos da armadura de Deus, couraça da justiça, cinturão da verdade, calçados de prontidão e paz, capacete da salvação, espada da palavra, escudo da fé nessa nossa missão, mas muitas vezes nós e quase sempre estamos expostos tanto ao bem quanto ao mal. Assim como este irmão aqui que Jesus utiliza na parábola, plantou coisas boas para bons frutos, mas alguém mal intencionado, com o intuito de prejudicar, aqui fala inimigo, veio e semeou, né, uma semente que daria uma planta semelhante ao trigo, pensando que fosse se perder toda aquela colheita, prejudicar, ou que alguém se utilizasse, achando que era trigo, acabasse consumindo o que era joio, um fruto venenoso. Então, veja que nós estamos sujeitos a todo instante a esse tipo de proceder em relação às coisas do mundo e às pessoas que nos rodeiam. Então, se nós formos pensar em nos isolarmos, nós jamais iríamos fazer plantações de trigo aqui como o rapaz. Se cada vez que ele pensasse em plantar trigo para algo positivo, subsistência da família, da sua comunidade, etc. e tal, ele pensasse que o mal pudesse vir para acabar com tudo isso, envenenar pessoas, destruir, ele nunca faria nada. E nós precisamos semear a palavra. Veja que Jesus fala, de repente alguém sai a semear. Você irá encontrar terrenos rasos, rochosos, não é mesmo? Entre espinhos, mas entre todas essas possibilidades encontraremos sim
Solo fértil. E mesmo quando a gente encontra solo fértil, nós estamos, sim, sujeitos a encontrar irmãozinhos mal intencionados que venham tentar contaminar o trabalho que é realizado da semente, da palavra de Deus, que deve ser plantada no coração das pessoas e salva vidas. Restaura seres humanos, direciona pessoas, transforma realmente circunstâncias e faz milagres através de uma ação sobrenatural a partir do momento que cada um permite que isso aconteça nas suas vidas. Mas qual o proceder, então, que Jesus nos deixa como exemplo? Você está em um ambiente solo fértil, né? Vamos pensar dessa forma. O solo é fértil, nós estamos, a princípio, entre pessoas de bom coração, para que recebam a palavra de Deus, e você está ali para esta missão, levando a palavra. Mas veja que você não sabe qual é a intenção do coração das pessoas. Somente Deus sabe de todas as coisas, do porvir, do futuro, quem cruza os nossos caminhos, a intenção das pessoas, e Deus nos revela a partir do momento em que nós vamos tendo essa intimidade com o Pai, este relacionamento, este religare, que alguns chamam de religião, né? Diretamente com o Pai, com tudo que Ele nos apresenta como soluções, respostas e saídas para as nossas vidas. E aí está mais uma delas. Você está em um ambiente de trabalho, você não consegue identificar qual a intenção daquelas pessoas, deixa que floresça a essência do ser humano que está em cada um deles, que através dos frutos destas pessoas você verá o que seria, como nosso amigo aqui, trigo, algo bom, frutos bons, com um objetivo, e qual seria o fruto venenoso com um objetivo ruim, de destruição, de prejudicar um contexto todo, ou simplesmente você. Você precisa ter este cuidado, esta preservação pessoal, este entendimento que as coisas, tudo há um tempo para acontecer. Tempo de preparação. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Você terá tempo em que estará muito alegre, muito feliz, e haverá tempos em que não estará tão bem assim, mas irá passar. Desde que você se mantenha firme, compreenda que circunstâncias se apresentam para o fortalecimento do seu caráter e realmente um revigoramento da sua fé, que muitas vezes pode ser que esteja meio adormecida, então Deus permite que nós possamos agir da forma como nós quisermos. A tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Deus não está para nos proibir de nada. Somos livres, temos livre-arbítrio. Só que no momento que agimos de determinada forma, suportaremos então as consequências dos nossos atos. E Deus nos permite isso? Claro que Deus nos permite isso, para que nós possamos determinar o nosso caráter. De repente, você está numa situação difícil e, de repente, surge uma mala de dinheiro na sua frente. Qual a sua postura? Não é mesmo? Deus permite que isso aconteça? Claro que Deus permite. Você pensar em satisfazer algo que está lhe prejudicando, agir em benefício próprio, ou qual seria a sua postura? Qual seria o desenrolar da sua conduta no que se refere ao seu caráter? Não é mesmo? Então, veja que circunstâncias acontecem e são exatamente nesses momentos. Provavelmente, uma mala de dinheiro para um milionário não faria tanta diferença naquele momento. Agora, para um irmãozinho que está passando dificuldade, que está enfrentando barreiras na sua vida, que não chega nem perto do que Jesus passou, não é mesmo, meus irmãos, e venceu,
tudo neste mundo, mas então surgem circunstâncias em que o maligno se apresenta e diz: esse aí é meu. Vou aqui, ó, como no deserto com Jesus. Você está com fome, você está com sede. Veja, o mundo é seu, não é mesmo? Então, você está passando por uma dificuldade, o maligno lhe proporciona de bandeja uma saída. Não é mesmo? Então, cabe a você, através do seu entendimento, porque Deus não nos proíbe de nada, agir da forma como você entende ser a correta. Aceitar ou não determinadas coisas que vão sim ter um reflexo, uma consequência nas suas vidas. Mas veja que Deus, na sua magnitude, sabedoria, sabe que somos seres frágeis, somos seres capazes de errarmos muito e assim vamos no decorrer da nossa caminhada, mas o importante é que você reflita comigo, repita estas palavras: Deus está comigo. Mesmo diante de alguns equívocos, alguns erros, algumas falhas, algumas recaídas, Deus está comigo. Deus me acolhe, Deus nos mostra o caminho, a direção correta, e isso ele nos apresenta através da nossa consciência, do nosso coração, em que todas as pessoas, meu irmão, inclusive você, sabe sim o que é certo e o que é errado. Você tem consciência clara em relação a tudo isso, e Deus nos permite sim que nós façamos as nossas próprias escolhas, não é mesmo? Deus instituiu o casamento, estabelece como ele deve ocorrer, segundo padrões bíblicos, mas ninguém é obrigado a nada. Mas as consequências no mau proceder dos relacionamentos, através de traições, de falta de lealdade, de falta de compaixão pelo outro, de paciência, resignação, traz consequências ao ser humano. Mas Deus está sempre disposto a nos reapresentar o caminho e dizer: vem comigo, você quer consertar? Um exemplo, seu relacionamento, este é o caminho, venha para o caminho. Sempre há tempo de se fazer o que é correto. Muitas vezes você está na vida, no seu trabalho, recebe propostas que não seriam muito condizentes com um bom caráter. Você tem o poder de escolha, está no seu coração. Você sabe, se eu agir assim, eu estarei fazendo errado. Mas o que chamam de tentação, os religiosos, né? Você vai por aquele proceder porque você pensa assim, ó, não adianta, eu vou agir assim e depois eu vejo. Ou seja, você age no instinto daquilo que Deus não recomenda na sua vida. Deus faz alguma coisa em relação a isso, ele segura você e proíbe? Não, ele permite que você faça. Porque ele sabe que através das consequências dos teus atos, um dia ou outro, você arcará sim com as consequências do seu proceder, o fruto irá florescer, você irá colher, meu irmão. Se aquele irmãozinho que plantou trigo, irá colher trigo. Aquele irmãozinho que plantou o joio, que dá um fruto venenoso, não é mesmo? Irá colher exatamente aquilo que ele plantou, e você também irá. Eu também irei colher exatamente o fruto daquilo que nós plantamos em tudo na nossa vida. Muitas pessoas até brincam e dizem: não gosto nem de pensar o mal, porque parece que algo me sinto desconfortável, como se algo estivesse fazendo algo errado. Exatamente. Devemos até evitar o pensamento mau, evitar circunstâncias que possam nos induzir aquilo que nós já sabemos no nosso coração, na nossa mente, como não sendo correto. Como irmãos, irmãs, um exemplo que estamos falando sobre relacionamentos, decidem, porque também não é uma obrigação, decidem ser casados e, de repente, no decorrer deste casamento, decidem trair
a pessoa com quem convive, não é mesmo? É uma decisão. Deus aparece à sua frente, diz não, não faça, não. Está aqui, ó. Deus age na sua consciência, no seu coração, tanto que alguns irmãos entendem, né, que aquilo não está correto. Dizem, brincam, né? Ah, não estou agindo corretamente, seja com a pessoa que eu estou, ficam dando desculpas para si mesmo, culpando muitas vezes todo mundo, menos eles mesmos, né? Mas as consequências destes atos, com certeza, serão os frutos que você irá colher no que se refere a isso. Isso é no trabalho, isso é na família, isso são nos nossos relacionamentos de amizade, naqueles grupos em que as pessoas de mesma influência e energia se unem para falar mal dos outros, porque eles não têm nada que os une de positivo para estarem naquele ambiente, naquele lugar ou nos aplicativos, mas eles se reúnem e se atraem exatamente na influência, eles compartilham de maus pensamentos juntos, em relação a pessoas, em relação a circunstâncias. O assunto não é nada diferente disso, a não ser falar mal ou trazer más notícias em relação àquilo que os une, porque as pessoas só expressam, as pessoas só se apresentam, né, e são identificadas diante dos outros naquilo que está no seu coração. Isso é impossível se manipular algo dessa natureza. Você consegue até enganar algumas pessoas por algum tempo, outras por muito tempo, mas jamais você enganará todo mundo o tempo todo. Isso é fato. É claro que em algum momento nessa caminhada você será então descoberto. Isso diz também a palavra de Deus em relação a todas essas coisas. E ninguém irá colher algo diferente daquilo que plantou. Mas Jesus nos traz, através dessa parábola, um ensinamento muito importante. Muito importante. Você não pode, quando está vivendo uma situação dessas, podar todo mundo porque você corre o risco de descartar pessoas boas. Não, você tem que deixar que aquilo floresça no meio em que você vive, para que você consiga ver. Isso é trigo, fruto bom, apresenta fruto bom para uma situação, para a minha vida, em relação à minha pessoa. Agora, este aqui conheço através dos frutos, é joio, é uma planta silvestre que apresenta um fruto venenoso, que poderá contaminar a todos, que poderá destruir a mim, as pessoas que eu gosto, não é mesmo? Que estão nesse caminhar, nessa jornada. Então, a palavra diz que o responsável, então, orientou os ceifeiros. Deixe que ambos cresçam. Na época da colheita, a gente vê. O que der bom fruto é trigo, recolhe para o celeiro. É meu, foi o que eu plantei. Aqueles que derem maus frutos, frutos venenosos, façam feixes e queimem, descartem, tirem das suas vidas, afastem-se do mal. Já ouviram falar nisso? Afaste-se do mal, ame a todos, tenha compaixão por todos. Quando você for solicitado sem doutrinação de pessoas, estabeleça quais são os seus posicionamentos dentro daquilo que você for consultado, não é mesmo? Mas o importante é que você se mantenha protegido, meu irmão, não é mesmo? Você leva a espada da palavra de Deus, a semente em terreno fértil, mas não esqueça do escudo da fé, porque você será alvo, sim, de muito fogo que venha, de muito fogo que irá vir na sua direção, tentando lhe abalar, tentando destruir os seus propósitos, tirar a sua paz, a sua alegria, a sua comunhão na família,
a sua comunhão com as demais pessoas, a sua vida feliz como um cristão que vive em paz, porque em tudo você leva a Deus, você tem a melhor orientação, você é conduzido por um caminho seguro de vitória, então você vive tranquilamente em paz, e isso incomoda muitas pessoas. Pessoas vêm para tentar tirar a tua paz. Vocês já observaram isso? Muitas vezes vocês estão focados, orientados, determinados em um projeto na sua vida, nos seus relacionamentos, na sua família, em tudo. Mas o mal, né? Porque a nossa luta não é contra o irmãozinho, a irmãzinha, não. A nossa luta não é contra os nossos irmãos. A nossa luta é contra algo sobrenatural, influência sobrenatural, que se utiliza de pessoas que são instrumentos suscetíveis disso para lhe atingir. Então, é algo realmente surpreendente que precisamos estar, sim, muito bem preparados. Ok, meus queridos? Que nós possamos, a cada dia mais, neste tempo de preparação, em que o cerco se fecha, principalmente diante daqueles que desempenham um trabalho cristão, que não se cansam de falar em Deus. Falar em Deus, abra sua boca, fale em Deus, tente pregar o evangelho às outras pessoas, levar esperança, motivação com base nas escrituras, que você verá como será a sua vida. Você verá o quanto pessoas se levantam para te destruir sem qualquer motivo, até porque o que você está dizendo não é para elas. Você nem entende por que elas ficam te escutando. Muitas pessoas não acreditam em Deus, não acreditam em Cristo, são contra tudo isso, não acreditam em Bíblia, e são essas pessoas que se levantam contra você. Você nem está falando para ela, você não está falando com o intuito de subjugar o entendimento dela. A conversa hoje é para cristãos, pessoas que acreditam em Deus, que acreditam que há Jesus, para nós nos fortalecermos na fé, para nós nos mantermos em preparação para momentos de dificuldade nas nossas vidas. Para irmãozinhos que se sintam perdidos, que embora acreditem em Deus, em Jesus, não estão se sentindo meio sem saída, por onde começar. É para este público que nós estamos aqui falando na UNTV, neste programa Tempo de Preparação na nossa grade. E é interessante que irmãozinhos que não estão relacionados a esse projeto, a essa ideia, a essa missão, algo instiga que eles vêm e se levantam. Veja que, como cristã, eu não entro em canais em que irmãozinhos estão falando, por exemplo, não creio na existência de um Deus. Essa é a opinião desses irmãozinhos. Respeito. Eu não vou lá dizer para estes irmãozinhos, eu acredito em Deus. Você deveria acreditar em Deus, você é um pecador, você... Não, a gente não faz isso. A gente só determina um espaço na UNTV, que é uma grade de uma programação diversificada, programas alternativos, de notícias, informativo, entretenimento, podcast, para atender todos os públicos, mas veja que quando eu determinei, desde 1997, através de outras plataformas digitais, venho realizando este trabalho. Em 2018, estabelecemos a ONTV 24 Horas Brasil, a sua emissora de TV na internet. Mas 2 projetos foram os determinantes na grade, que é o que eu faço, com convidados também, que é relacionado ao público cristão. Só 2. Apenas 2, isso é muito pouco. Muito pouco. Teria que ser mais, mas como nós somos uma televisão que atende um público diversificado, não é mesmo? Então, nós temos que atender o pessoal do jornalístico, o pessoal que quer escutar de músicas,
de entretenimento, enfim, né? Mas 2 programas foram os determinados na grade, que esse é o objetivo para um público específico, que creio que seja na média de 30% dos brasileiros são evangélicos, não é mesmo? Se desses 30% que são evangélicos, nós conseguirmos que todos assistam a esse programa, neste momento já estamos muito felizes, meus irmãos, e que você possa distribuir essa ideia, que você possa compartilhar. A partir do momento que você compartilha, como cristão, ideias cristãs, através dessa proposta, que é muito clara, muito transparente, você também está sendo um missionário. Muitas vezes o teu instrumento de missão é outro, não é mesmo? Irmãozinhos que fazem irmãozinhos que entregam panfletos com mensagens bíblicas, né, que fazem ações sociais. A minha missão, que eu descobri através da leitura, Uma Vida com Propósitos, 42 dias de jejum e oração, meu objetivo ficou estabelecido. Através da internet, atingir um número maior de pessoas no que se refere à palavra de Deus. Estou cumprindo a minha missão. E a partir do momento que você muitas vezes possa pensar assim, mas eu também queria contribuir com a missão. Compartilhe as nossas ideias, participe, comente, entre nas nossas redes sociais e faça parte dessa frente missionária, desse levante, desse ide do Evangelho, porque Jesus, quando ressuscitou, não voltou para dizer qualquer coisa, meus irmãos. Imagine, né? Ressuscitou para deixar as suas últimas palavras. E quais são elas? Quais foram as últimas palavras de Cristo? Ide e pregai o Evangelho a todas as nações. Essa é a minha missão de vida. Irei utilizar de todos os instrumentos de mídia que Deus me proporcionar fornecer para fazer este trabalho. E é o que eu me proponho. Dia e noite, auxiliando os meus irmãos, meus amigos que também desenvolvem outros projetos da ONTV, mas o meu foco é este, a ONTV 24 Horas Brasil, não é mesmo? A sua emissora de TV na internet, 24 horas ligada em você neste tempo de preparação, ok? Saudações a todos, fiquem na paz, até a próxima. Quantas portas você já bateu, chorando e sonhando em busca de uma solução. Mas todo esse processo que você está vivendo faz parte do tempo de preparação. Esse vento soprando é Deus te preparando, e essa provação é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. E tudo dando errado é Deus te preparando. Portas se fechando é Deus te preparando. Deus prepara primeiro para honrar depois. Deus prepara primeiro para honrar depois. Sempre foi assim, e é assim que sempre foi. Deus prepara primeiro